Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, sou uma das integrantes do grupo e vou estar acompanhando vocês durante o vídeo. Então, vamos lá? E esta, pessoal, é a escola que estaremos fazendo nosso trabalho, a Escola Municipal de Educação Básica Mário Faccioli, na cidade de Cabreúva. Para a realização deste trabalho, fizemos uma entrevista via WhatsApp com a professora Juliana, do terceiro ano do ensino fundamental, a fim de conhecer melhor a sala de aula que iremos trabalhar nesse semestre. A Camila foi a mediadora entre o grupo e a professora. Após essa entrevista, detectamos alguns problemas, como a falta de participação dos pais na colaboração de trazer os materiais para as atividades lúdicas, o perfeccionismo dos alunos e a falta de atenção deles. Como maior desafio, trazer atividades novas. Também percebemos que eles adoram o recurso da arte e da música para aprender. E a professora afirma que jogos são bem-vindos nessa fase para a alfabetização. Para isso, vamos pensar no papel do aluno e do professor. O aluno vai à escola para aprender e o professor ensinar, mediar, parece um pouco complexo. Mas através de pesquisas percebemos que cada vez mais os professores não estão conseguindo chamar a atenção dos alunos para suas aulas da maneira que precisava ser. Os alunos não conseguem ter foco no que o professor está tentando ensinar. Então, será que o problema está nos alunos ou na maneira que o professor está tentando ensinar, que já não se encaixa nessa nova geração? Os alunos do século XXI querem ser ouvidos e vistos como seres pensantes, que estão ali para aprender, mas também para ensinar. Não querem um professor como centro de tudo, o detentor, o único do conhecimento. Eles querem um orientador facilitador dessa trajetória escolar. Dentro disso, o psiquiatra americano William Glasser mostra na sua teoria que com o ensino ativo os alunos acabam aprendendo mais. Sendo assim, os alunos aprendem 10% lendo, 20% escrevendo, 50% observando e escutando. Esses são métodos de aprendizados passivos, que geralmente são usados pelos professores. No entanto, já nos métodos ativos de aprendizado, William Glasser mostra na sua teoria que os alunos vão aprender 70% discutindo, 80% praticando e 95% ensinando, nos mostrando que as metodologias ativas são bem mais eficientes nos processos de aprendizado dos alunos. Assim, como objetivo do nosso trabalho, será oferecer uma metodologia ativa para que auxilie o professor dentro e fora da sala de aula, tornando a aula mais aproveitosa para os alunos. Nosso trabalho irá ter alguns pontos como foco e base. O professor como aquele que tem que se preocupar em fazer um paralelo entre a escola e o mundo para os alunos, criar condições para que assim o indivíduo atualize de maneira clara as suas potencialidades. O ambiente escolar como um espaço que a criança sofre uma transformação radical em sua forma de pensar, pois antes de chegar à escola os conhecimentos são assimilados de modo espontâneo a partir da experiência direta da criança. E o aluno como sujeito histórico e de direitos, que nas suas interações, relações e práticas cotidianas, que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Assim, nosso projeto abrangerá autonomia, responsabilidade, criatividade, curiosidade e interação. Como dizia Paulo Freire, aprender a ler e escrever é, antes de tudo, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. O projeto consistirá na elaboração de uma caixa surpresa e, a partir dela, a produção de um texto, de música. Na primeira etapa, os alunos irão iniciar a construção das caixas surpresas. Os materiais disponíveis para isso serão caixas de papelão pequenas,
do tamanho de uma caixa de sapato, por exemplo, papéis coloridos e algumas imagens para colar nas caixas, como por exemplo notas musicais, carrinhos, flores e imagens que tenham a ver com a proposta. Na segunda etapa, a dinâmica será aplicada com aquela caixa surpresa que eles fizeram. Na verdade, serão 4 caixas e 4 grupos, sendo uma caixa para cada grupo, porém com conteúdos diferentes. E cada grupo terá que investigar e descobrir o que há dentro dessas caixas. Em cada uma irá conter uma frase, uma imagem, um objeto, tipo um brinquedo, e um instrumento musical. O objetivo é que a criança pesquise, investigue esses elementos, buscando suas origens, discutindo com o grupo, associando, assimilando o conhecimento adquirido com os dos colegas, do grupo, criando e recriando. E por fim, resultar na produção de uma música desta incrível experiência. A seguir, vamos ver os exemplos de conteúdos que há em cada caixa. Como podem ver, a professora poderá trabalhar diferentes culturas de regiões do país ou até mesmo questões locais, sempre levando em consideração aquilo que as crianças já carregam como conhecimento. Pois ao colocar um texto, interpretar seus significados, conhecer seu autor, em que época que foi escrita, ampliará o conhecimento da criança. A foto permite que a criança acesse outros ambientes que jamais tenha visitado, ou ainda criar conceitos como o da amizade, instigando a sua imaginação e criatividade. O objeto, esse manipulável e presente no dia a dia da criança, ela já experimentou e tem memória sobre ele, que pode ser compartilhado com um colega de sala, criando novas experiências. E por fim, temos o instrumento musical, em que elas podem pesquisar a história dela, ouvir músicas que usam esse instrumento, testar seus sons e os sentimentos que eles despertam. Depois de tudo isso, os alunos escrevem, despertando sua autonomia e criatividade em uma composição musical para ser apresentado para toda a sala. Portanto, notamos que essa atividade exige muito o protagonismo das crianças, estimula a descoberta pelo novo e a criatividade de como e o que fazer com os objetos surpresas que estão dentro das caixas. A última caixa, por exemplo, que é a imagem com profissões, um texto que fala de sonhos, um celular e um teclado, o que eles significam? O que eles representam? As crianças já viram, ouviram, sentiram, experimentaram esse conteúdo alguma vez? Que tipo de conhecimento as crianças já tinham sobre os objetos que estão dentro das caixas? Se não tinham, algum colega do grupo talvez já tivesse esse contato. O que podem esperar e compartilhar? Após essas reflexões e discussões, com a ajuda da professora, percebe-se que o universo individual se expande, pois eles têm contatos com novos saberes que envolvem as diferentes culturas, com os instrumentos musicais, as diversas citações às pessoas conhecidas. A princípio, objetos que parecem tão limitados ao estarem em uma caixa sem valor algum de primeira vista, mas que podem trazer a produção ilimitada de conteúdo quando associamos um objeto com o outro, ou um objeto com uma experiência de cada um. Isso possibilita inúmeras possibilidades de conteúdo na produção de uma música. Aplicar metodologias ativas no ensino-aprendizagem, utilizando a multidisciplinaridade e o lúdico, envolve muito mais que uma simples melhoria na atenção dos alunos em relação às aulas. Ela exige mais do mediador, que é o professor, em arrumar elementos que vão além das metodologias anteriormente utilizadas e liberta o aluno para se expressar e produzir conteúdos, trazendo inúmeros benefícios na sala de aula e fora dela.